Vamos lá, então. Uma boa noite. Nós estamos hoje falando sobre temperamentos e os relacionamentos. Como é que a gente consegue ter esse entendimento sobre os temperamentos e o quanto eles são importantes para nós no nosso dia a dia? Como que eles interferem na nossa convivência com nossos filhos, com o nosso cônjuge, com o nosso chefe, né, lá na empresa, com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros. Isso tudo interfere muito na nossa vida. E a gente vai ver sobre isso. O que são temperamentos? Né? O que são temperamentos? O que são temperamentos para vocês? O que vocês acham que são temperamentos? Podemos conversar, se alguém quiser falar o que entende sobre temperamento, o que ele passa pela cabeça, assim, vamos falar sobre temperamentos, o que é? O que passa pela cabeça de vocês? Pode pôr no chat. Tempero. Tempero, muito bem. Então, realmente, eles são o tempero da nossa vida, né? Eu digo também que são o jeitinho de funcionar de cada um. Muitas vezes a gente fica preocupado com o jeitinho que a gente funciona, ou com o que o filho, tem um jeitinho peculiar, o esposo, a esposa, né, tem aquele jeitinho, uns são mais extrovertidos e outros são mais introvertidos, e não tem certo nem errado, é aquele tempero, né? Tem gente que chegando, abraça todo mundo, beija todo mundo, e é aquela pessoa assim que todo mundo gosta de estar perto. E tem aquela pessoa mais retraída, dá um oizinho de longe, e fica por isso mesmo. Esse é o tempero daquela pessoa, é o jeito de funcionar dela. E vamos olhar para essa imagem agora, e vamos pensar como que quando eu olho essa imagem, o que eu sinto? O que eu vejo nessa imagem? O que me traz essa imagem? Pode falar, quem quiser falar, pode ficar à vontade. Estou vendo praia, uma coisa boa, Luísa. O que tu tá vendo? Praia, calmaria, sossego. Sossego, isso. Né? Sentar ali na beirada da praia e ficar olhando, de repente lá dar um mergulho. Mas, se nesse cenário lindo, maravilhoso, tivesse tocando aquela música do Tubarão, sabe? Aquele tum, 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 tum. Sabe aquela música dos filmes de Tubarão? Como que você reagiria? Você ficaria tranquilo, vontade de entrar na água? Ia para bem longe, né? Perigoso. Então, isso é o temperamento. Isso explica muito o temperamento. Tem temperamentos que ele é mais medroso. Então, tudo ele vê perigo. Por mais que seja algo legal, como uma praia, como essa imagem, ele vai ser cauteloso, ele vai ser uma pessoa que vai colocar só o pezinho, assim, talvez na água, ele não vai entrar de cabeça. E já vai ter outros temperamentos que vão chegar e mergulhar de cabeça na água, não estão nem aí, tudo é lindo, maravilhoso, né, que são aquelas pessoas extrovertidas. As introvertidas já têm medo, já acham que o mundo, isso inconscientemente, tá, gente? Que o mundo é um lugar hostil, um lugar perigoso, ele tem que ter cautela. Já os extrovertidos, não, eles têm que aproveitar ao máximo, o mundo é maravilhoso, eles precisam aproveitar. Então, entender essa diferença dos dois é fundamental, e faz toda a diferença no nosso dia a dia, quando a gente lida com as pessoas, né? Entender esse olhar, é a visão dela para o mundo. Então, o temperamento é o tempero, é aquela maneira mais fixa de qual nós fazemos e recebemos as coisas do mundo. Não é algo que o jeito que a gente realmente vive, são os nossos valores até, os nossos princípios, que cada um de nós tem esses princípios e valores muito bem definidos, da maneira como ele age, da maneira como ele percebe o mundo. Então,
uns são extrovertidos, outros são introvertidos, e isso interfere muito, muito, muito na convivência e como as pessoas lidam umas com as outras. Então, o que vocês acham? Será que o temperamento, a gente já nasce com ele? Será que temperamento tem a ver com caráter, tem a ver com personalidade? Muita gente fica me perguntando, o que é temperamento e o que é caráter? Será que é a mesma coisa? Né? O que é para vocês, né? Vocês acham que a gente já nasce com ele ou vai adquirindo? Se alguém quiser colocar no chat, por favor. Uma boa pergunta, a gente vai descobrir. Então, né? Temperamentos é aquilo que a gente já nasce. São nossos apps, eu costumo dizer, né? No celular tem vários apps que vêm pronto ali para a gente usar. Só que a gente pode instalar novos apps, melhorar aqueles apps. E o temperamento, ele é assim. Só que temperamentos, eles também têm as suas potencialidades, mas também têm as suas limitações. E o que eu posso fazer é melhorar, né, as minhas limitações. Eu posso, ao invés de ficar ali preso às minhas limitações, eu posso transpô-las. Eu posso fazer com que diminua essas minhas limitações. Né? Eu consiga habilidades para que eu enfrente essas limitações e consiga chegar no meu objetivo. Então, temperamentos é aquilo que a gente nasce com ele. Não quer dizer que a gente, eu nasci assim, eu sou do temperamento da raiva e pronto, vocês vão ter que me aguentar desse jeito. Não, né? A gente pode melhorar, a gente pode entender como conduzir esse temperamento de uma forma assertiva. Outro, né, o caráter. O que é o caráter? O caráter é o nosso temperamento já trabalhado, né, lapidado na educação, na disciplina, né, e elas geralmente são recebidas, essa lapidação é feita na primeira infância. Então, tudo isso, o caráter, ele é construído, né, segundo alguns autores, até os 7 anos de idade. Então, essa é a fase do caráter da criança, né, do adulto, do futuro adulto. Então, a gente precisa entender que ele tem um temperamento da raiva, por exemplo, e a gente vai moldar. Olha, você tem um temperamento da raiva, ok. A gente vai respeitar isso. Só que eu não vou poder admitir comportamentos inadequados que esse temperamento venha causar, venha, né, externar. Então, é esse trabalhar o caráter que a gente consegue moldar para um futuro adulto emocionalmente saudável. Já a personalidade é quem nós somos externamente, né? E ele pode ser igual ao caráter ou não, porque muitas vezes as pessoas, elas usam uma capa, uma máscara, né? De bonzinho, de ser comportado, e na verdade, o caráter dele não é esse. Né? Então, personalidade é outra coisa que a gente diferente de temperamentos e bem diferente também de caráter, são coisas distintas aqui. Deixa eu passar aqui. Então, os 4 temperamentos, né, são o fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Esses 2 primeiros, eles são temperamentos da tristeza. A gente costuma falar que são da tristeza, porque essa é a primeira emoção que é eliciada quando estão diante de uma frustração. Surgiu um problema, eles ficam tristes, muitas vezes choram, ficam emburrados, ficam aquelas pessoas trancadas no quarto, ficam mais retraídos. Já o sanguíneo e o colérico, eles são da raiva. Então, quando acontece alguma coisa, eles xingam mesmo. Eles, né, muitas vezes, quebram coisas, eles jogam coisas, eles partem, né, às vezes até para agressividade. Por isso que a gente precisa entender isso e trabalhar isso para não acontecer, né? Isso não pode acontecer de ser agressivo. Mas a gente entendendo isso, olha, eu tenho um temperamento sanguíneo colérico, que são raiva. É essa primeira emoção que é eliciada quando diante de uma frustração. E o que eu posso fazer com isso? O melancólico e o fleumático, eles já são da tristeza e ficam mais emburrados,
que não falam, não tem uma reação rápida, né? Já o sanguíneo colérico já tem uma reação rápida, tomou, levou. Então, esses quatro temperamentos, eles são bem diferentes e são divididos em dois grupos, né? E cada um dos quatro temperamentos, ele traz potencialidades e limitações que favorecem ou dificultam as relações familiares, de amizade, de coleguismo. Por quê? Porque se eu não entendo como que a Sandra, por exemplo, funciona, né, como é que eu vou lidar com ela? Como é que eu vou saber como estimular a Sandra? Como é que eu vou conseguir fazer com que ela me respeite, me obedeça, como, por exemplo, as mães, né? Como é que eu vou fazer com que o meu filho me obedeça se eu não entendo esse temperamento, esse jeito de funcionar, se eu não sei como lidar com isso? Porque é muito diferente você estimular uma criança que é da raiva e uma criança que é melancólica, né? Que é da tristeza. É muito diferente. E quando você entende isso, a gente vira uma chave, né? A gente consegue com muito mais facilidade a cooperação deles. Então, todos nós temos os quatro temperamentos. Só que tem um que é predominante. Ele é, assim, o primeiro da lista, né? Então, a gente tem os quatro temperamentos, porque às vezes a gente vai fazer o teste, depois até me lembra, Sandra, da gente colocar lá no grupo o teste, o pessoal fazer, né? Então, quando a gente faz o teste, muitas vezes a gente confunde, mas eu sou colérico, mas eu tenho um pouco do fleumático. Eu sou sanguíneo, mas eu tenho um pouco do melancólico. Tem, porque todo mundo tem um pouquinho de cada um, só que nós temos predominantes. Um só que é predominante, temos o nosso temperamento secundário, né, que é o segundo ali, e depois um pouquinho mais dos outros. Mas a gente tem os quatro, e eles vão equilibrando a nossa vida, né? E a pergunta que não quer calar, né? Mas por que compreender esse temperamento? Por que eu tenho que entender disso? Vamos levar a vida, tem que ser assim, tem que, né? A gente não precisa estar entendendo de tudo, não. E quando a gente entende nosso comportamento e passa pelo estudo dos temperamentos, do autoconhecimento, a gente consegue compreender não só o nosso temperamento, esse nosso autoconhecimento, como também o do outro, porque eu não consigo respeitar o outro se eu não consigo entender a mim mesma. Como é que eu vou conseguir fazer para o outro se eu não consigo fazer por mim mesma? Então, quando a gente estuda muitas emoções, e por exemplo, quando eu estou triste, eu quero que alguém me dê um abraço, eu fico melhor com um abraço. Quando eu estou triste, eu gosto de ficar quietinha no meu canto. Então, quando eu entendo isso, que eu sei o que eu gosto quando eu estou triste, eu vou perceber que a pessoa está triste, eu vou tentar acolhê-la de uma forma que eu sei que é mais legal, que é mais acolhedor, que a pessoa vai ficar melhor. Então, quando eu entendo as minhas emoções, é muito mais fácil de eu entender o outro, né? Então, passa pela empatia, esse ato de compreender os temperamentos. E não ficar julgando, porque tem temperamentos que a gente fica julgando. Porque você é muito quieto. Porque você é muito extrovertido. Porque você fala demais. Porque você não fala, você não gosta de sair. E tem temperamentos que sim, não gostam de sair, que realmente falam demais. E tá tudo bem, a gente precisa entender e acolher e tentar ajudar as pessoas conforme os seus temperamentos, né? Por exemplo, o sanguíneo. Eles contagiam as pessoas ao seu redor, eles tendem a ter vários amigos, uma vida social abundante. Eles dominam a oralidade, adoram falar. Se deixar, eles falam o tempo todo, e quanto mais falam, mais têm vontade de falar, mais querem compartilhar o seu conhecimento, ou simplesmente falar por falar. Eles querem, o foco do sanguíneo é a interação. Não importa se a conversa está sendo produtiva ou não, o negócio deles é a conversa, é conversar o tempo todo, né? E os sanguíneos, eles tendem a ser práticos, comunicativos, simpáticos, compreensíveis, otimistas, afetuosos, sociáveis, flexíveis, só que às vezes eles são flexíveis até demais.
Eles querem tanto agradar o outro, que eles, às vezes, eles fazem coisas, se prejudicam por conta de agradar aos outros, né? São cordiais, eles são eufóricos e muito receptivos, né? Só que o sanguíneo também não é só um mar de rosas, ele tem várias limitações. Eles também são volúveis, são indisciplinados, muitas vezes eles são exagerados e medrosos, né? Eles se distraem facilmente e se dispersam e desperdiçam tempo e dinheiro, né? Muitas vezes muitas pessoas desse tipo de temperamento, eles acham que têm TDAH, mas na verdade não, é só por conta do temperamento, por falta desse conhecimento do temperamento, eles começam até a tomar interações medicamentosas por conta disso, mas na verdade, se eles forem analisar o seu temperamento, eles vão começar a se regular e ter uma vida muito mais tranquila, mais focada, né? Por que eu digo que desperdiçam tempo e dinheiro? Porque muitas vezes, até mesmo na empresa, né, ou tem um projeto para entregar, eles começam uma coisa e não terminam, começam vários projetos ao mesmo tempo, e tempo é dinheiro, né? Então, a pessoa começa muitas coisas e não termina, e acaba perdendo dinheiro por conta disso, né? E às vezes até perdem prazos por não terem tanto foco. Então, precisa-se de recursos, né, ferramentas, para que essa pessoa que tem esse temperamento seja mais focado, seja mais disciplinado. O colérico. O colérico são pessoas que nasceram para ser líder. Sabe aquela criança que quando nasce, eu quero isso e pronto, sabe? Que já é decidido. Ele tem no meio das brincadeiras, ele é o líder, ele que manda, ó, você vai ser isso, você vai ser aquilo, eu vou ser aquilo outro, e ele que comanda toda a brincadeira, sabe? Né? Então, é um grupinho de crianças, ele vai comandando todo mundo, e todo mundo obedece sem reclamar, né? Elas são extrovertidas, são motivadas, produtivas demais, são ativas, decididas, são enérgicas, são independentes. Aqui eu quero frisar bem que crianças coléricas, elas são aquelas crianças que querem colocar a roupa sozinho, mesmo que às vezes elas não consigam, né? Mesmo que ainda não estão muito bem, tendo uma coordenação motora muito boa para fazer determinadas coisas, mas elas querem fazer, elas querem aprender, porque elas são independentes, elas têm ânsia de independência. Então, elas querem escolher a roupa, elas querem colocar a roupa, elas querem fazer tudo por si só, sabe, né? Colocar o suco no copo, elas querem fazer tudo. Elas não querem que ninguém passe por elas, né? E elas são eficientes, são muito, muito autoconfiantes. E muitas vezes isso atrapalha na sua vida, né? Essa autoconfiança deles tem que ser dosada. Também são ditatoriais, eles querem do jeito que eles querem, são autoritários mesmo, são dominantes, teimosos, né? Quem não conhece uma pessoa assim, né? São intolerantes, às vezes, essa intolerância, né? Às vezes tem pessoas mais lentas perto dela, tem pessoas que demoram para fazer as coisas, ela já fica, meu Deus, que pamonha que é essa pessoa, vai logo, e não sei o quê. São intolerantes, são extremamente vaidosas, elas gostam de estar sempre bem arrumadas, são insensíveis e muito, muito autossuficiente. Então, assim como cada um deles tem as suas limitações, tem os seus potenciais, e é esse equilíbrio que a gente tem que ter. A pessoa que é muito ditatorial, ela vai tentar ser um pouco, né, mais flexível, ela vai desenvolver essas habilidades para que ela possa ter um relacionamento mais proveitoso, né, mais eficiente, né. Deixa eu ver. E o melancólico. O melancólico, eles respeitam os outros, eles são muito discretos,
eles procuram nunca ser inconvenientes ou intrometidos. Eles são pessoas que adoram cumprir ordens. Se você falar uma vez só para uma criança melancólica, não pode mexer ali, ela não vai mais mexer. Elas gostam de muita ordem no ambiente, elas precisam dessa ordem para estar bem. São extremamente organizados, são detalhistas, são perfeccionistas, são muito pacientes, profundos, pensativos, confiáveis e muito competentes. Grande poder de concentração, né? Eles mergulham ali, o hiperfoco toma conta, né? São muito disciplinados, têm muita persistência e sempre finalizam o que começam. Então, um grande poder do melancólico é esse, né? Eles são muito, muito pacientes, eles gostam mesmo de se envolver em assuntos, assim, cultos, para que exigem concentração, que exigem disciplina, e ele gosta de se envolver nisso, ele acha prazeroso estar ali focado, estudando, fazendo algo que seja produtivo, né? Só que ele é muito sensível, ele é retraído, ele tende a ser pessimista, ele procura o isolamento e a solidão, ele é suscetível e rancoroso e difícil de se reconciliar. Ele tende a ser inseguro, muito vulnerável, lento no trabalho, indeciso, introvertido. E ele é difícil de fazer amizades, mas quando faz a amizade, ele é muito fiel e confidente, né? Então, ele tem essas limitações, né? Muitas vezes a pessoa é daquela, mas vamos para a praia, tá um sol lindo. Não, mas eu acho que vai chover, né? Sempre tem aquela pontinha, né? Mas encontra um problema para cada solução, né? É bem isso. Então, são aquelas pessoas assim, que guardam rancor, eles são mais densos, né, se você fez alguma coisa para eles guardam no coração, e isso tem que ser trabalhado com o melancólico, porque senão, né, vai pesando o coraçãozinho, vai guardando essa mágoa, e isso traz consequências mais tarde, né? Então, quanto mais cedo a gente entender esse temperamento da criança e conduzir ela para potencializando, isso é maravilhoso. E o fleumático. Fleumático, ele é aquele que conserva sempre o mesmo estado de repouso e tranquilidade. Ele está sempre de boa, o foco dele é a paz. Ele não quer guerra com ninguém, se tem alguém brigando, ele vai lá apaziguar, sabe? Ele é aquela pessoa diplomática, ele quer paz, né? Pode estar caindo, sabe aquela pessoa assim, a porta está caindo, eu saio pela janela, não tem problema, eu deixo a porta ali, sabe? Ao invés de ir lá e arrumar a porta, né? Então, é bem isso, ele é muito reflexivo, ele é muito calado, ele tende a trabalhar e divertir-se sozinho, ele é muito ordenado, né, e com frequência, assim, ele é maníaco por ordem, ele gosta de estar com tudo em ordem. Muitas vezes isso é confundido também com autismo, né, e por isso que é importante a gente saber dos temperamentos, porque pode dar interações medicamentosas para uma criança, sendo que ela não precisa, né, e aí confunde tudo isso. Claro que não estou dizendo que não pode tomar, que não remédio, tá, pessoal? Mas é importante a gente ver bem se realmente precisa, né? Porque tem muitos casos que não é legal. É também pontual, ele gosta de estar no horário certo, cumprir o horário, é rígido com o uso do tempo, né? Ele é preocupado com objetividade, exatidão das coisas, ele é capaz, eficiente, conciliador, conservador e bem-humorado. Ele gosta, assim como o sanguíneo, ele gosta de contar piadas, ele gosta de conversar, sabe? Mas desde que esteja em segurança, desde que ele esteja bem entrosado ali com os amigos. Ele consiga, já tem uns 2 ali que ele conhece, então ele vai se sentir mais à vontade, ele vai conseguir contar uma piada, ficar mais à vontade. Só que ele é muito indeciso,
ele é desconfiado, desmotivado, introvertido, tende a ser frio. Essa frieza do fleumático não quer dizer que ele não sinta emoção, é que ele não costuma demonstrar. Às vezes você faz, né, pro fleumático, uma festa de aniversário, por exemplo, e há uma surpresa, ele, legal. E você toda empolgada lá, vou fazer isso, fazer aquilo, porque ele gosta disso, gosta daquilo, vou enfeitar do jeitinho que ele gosta, ele vai amar. Aí ele chega, legal, tá bom, ok. Né? E aí, só que ele gostou, para ele tá tudo bem, ele gostou, ele tá feliz, só que ele não demonstra, não é aquela pessoa empolgada, igual um sanguíneo que vai pular de alegria, né? Então, ele tende a ser visto como uma pessoa fria. Ele é muito lento e costuma reprimir as suas emoções, como eu falei, ele fica muito mais para ele guarda as emoções, ele não é de ficar demonstrando, pulando naquela intensidade que a gente acha que é. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre as qualidades, e eu não digo que defeitos, eu coloquei aqui foi um recorte, mas é uma limitações, né? Então, o colérico, eles são produtores, são construtores, são líderes, são aquelas pessoas que realmente, elas mudam o mundo, né? Eles são enérgicos, resolutos, independentes, otimistas, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso, né? Aquelas pessoas que estão à frente de batalha, elas querem mudar o mundo, elas querem ver as coisas acontecerem, elas põem a mão na massa, né? Já o sanguíneo são comunicativos, destacados, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, credo, é aquela pessoa que ela não põe a mão, não chega a ir para frente de batalha, mas ela motiva o grupo, ela quer que todo mundo participe, ela vai lá e faz com que o pessoal envolve todo mundo, né? Não deixa ninguém ficar parado. Já o melancólico, ele é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal, dedicado, e são os artistas, músicos, inventores, filósofos, mestres, né? Então, essas são as profissões que o melancólico, geralmente, ele tende a seguir. Já o fleumático, eles são os diplomatas, administradores, professores e técnicos. Eles são calmos, tranquilos, cumpridor, né? Eles gostam de cumprir as ordens, as tarefas, são eficientes, conservadores, práticos, líderes, diplomatas, bem-humorados. Então, são pessoas que provavelmente a gente vai gostar de estar perto, né? Então, cada temperamento é importante e tem seu papel na nossa vida, né? Então, não se limite apenas ao seu temperamento, né? Olhe para os outros, busque olhar para o temperamento do seu amigo, do seu filho, do seu esposo, e ver o que ele tem de legal, o que você acha que é legal. Por que eu falo isso? Porque eu tenho um temperamento melancólico, e a minha irmã tem temperamento sanguíneo. Ela é muito extrovertida, quando você conversa com ela, parece que você já conhece ela há muito tempo, né, Sandra? Ela é uma pessoa incrível, e eu não sou assim, tanto é que meus amigos sempre foram os amigos dela, então, hoje é que eu consigo fazer amizade por mim mesma, né, depois de muito trabalhar na iluminação, e eu era uma criança, sempre fui uma criança muito introvertida, demais, demais, demais. E depois que eu comecei a entender sobre desenvolvimento infantil, sobre esse autoconhecimento, e principalmente sobre temperamentos, eu comecei a entender, poxa, eu tenho algo legal, né? Eu sou assim, eu nasci assim, mas eu posso mudar, eu posso buscar. Então, eu comecei a observar a minha irmã, como é que ela se comportava, como é que ela agia, e eu fui buscando trabalhar isso comigo. Não como uma coisa que eu fosse errada. Isso é importante a gente pensar e acolher. Não, eu sou assim, mas eu quero melhorar, eu quero ser melhor, né, em algumas áreas. Então, eu comecei a estudar e desenvolver essas habilidades que eu achava muito legal e acho muito bacana. Só que, claro, eu nunca vou ser uma sanguínea, né?
como eu estava falando com a Sandra hoje, a gente fez um podcast, participou de um podcast, e terminou ali, assim, eu disse para a Sandra, eu estou cansada, eu preciso de um tempo sozinha, né, Sandra? Você precisa de um tempo sozinha, por quê? Porque é o meu temperamento. Enquanto a Sandra estava ali, uhul, vamos falar, vamos fazer outro, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu preciso de um tempinho sozinha. Por quê? Porque o melancólico, ele precisa. E se eu não entender isso, ok, eu preciso de um tempo, né, em stand-by, quietinha no meu canto, eu vou me sentir mal. Poxa, eu tenho uma coisa errada comigo, eu preciso ser igual a Sandra, de querer estar fazendo mais coisas, né, como a minha irmã também, que sempre está assim, com muita energia, e eu tenho que entender, ok, eu sou assim, eu tenho que dar esse tempo, e hoje eu consigo fazer um podcast, eu consigo dar palestras, eu consigo fazer aulas, antigamente eu não conseguia, então para mim foi uma evolução muito grande, então eu sempre digo que estudar os temperamentos para mim foi um divisor de águas na minha vida, e eu amo falar sobre isso, e principalmente me referindo à infância, porque na infância que a gente vai descobrindo esses temperamentos e vai moldando, porque muitas vezes, né, a gente fala, porque você é pamonha, porque você é marcha lenta, porque você é isso, porque você é aquilo, você é estabanado, né, as crianças que são mais extrovertidas, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo e acabam quebrando coisas, acabam derramando coisas, e, na verdade, elas precisam ser guiadas para potencializar aquilo que elas nasceram para ser, né, as pessoas maravilhosas. Então, não julgue o temperamento do outro, como eu acabei de falar, né, você é isso, você é aquilo, não, ok, você é, né, vamos tentar de novo, né, vamos tentar outra vez, diferente, o que a gente pode fazer diferente da próxima vez, né, a criança que é muito extrovertida, muito agitada, tá, agora a gente vai colocar a água no copo, vamos pegar a jarra com bastante firmeza, vamos colocar, sabe, ensinar ela a se acalmar para colocar a água no copo. Então, é essa condução que a gente tem que fazer e entender que ele é assim. Agora, vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? Mesmo que você tenha um temperamento que não goste, você pode melhorar, né? Foi o meu caso. Não é que eu não gostava, eu achava que estava errado, que eu tinha algum problema, né? Mas, graças a Deus que não, e eu consegui ver as coisas boas que eu tinha. Eu consigo ser organizada, eu consigo planejar as coisas, e eu preciso, e o melancólico, ele precisa de segurança, o fleumático, ele precisa ter segurança para ele continuar. Ele precisa de se sentir seguro, né? E sinta-se um ganhador de um grande presente de Deus, que são os teus temperamentos. Se a gente olhar por dentro da Bíblia, né, quantas pessoas têm esse temperamento, eu sempre falo que Moisés foi um grande melancólico na Bíblia, e liderou o povo do Egito. Então, assim, poxa, que fantástico, né? E nunca era incapaz um melancólico de ser um líder. Ele não nasceu para ser líder, quem nasceu foi um colérico. E como que um melancólico vai liderar um povo 40 anos no deserto? Então, Deus nos capacita, né? Deus nos transforma, Ele nos fez, e graças à neuroplasticidade a gente consegue melhorar, e muito. Então, assim, eu sou suspeita a falar sobre isso, que eu sou apaixonada, né? A gente consegue mudar e moldar isso, né? O temperamento, ele explica muito o nosso comportamento, mas ele não pode servir de justificativa para o mau comportamento, né? Eu quero ficar sozinha, então não vou falar com ninguém, vou ser estúpida, sai daqui, sai do meu quarto, que eu não quero falar. Não, né? Eu vou, ok, agora eu preciso, tá? Preciso de um tempinho sozinha, daqui a pouco a gente conversa, né? Então, conversando que a gente se entende. Ou se eu sou muito extrovertida, tenho o temperamento da raiva, eu tenho que também entender que, eu não posso fazer mal para o outro, para mim mesmo, nem para o ambiente. Eu não posso agredir o outro, eu não posso ferir o outro, não posso quebrar o ambiente, destruir o ambiente, e nem a mim mesmo, né? Porque depois que eu faço tudo isso, eu vou ficar mal. E eu não posso, né, ficar me magoando, que isso também não me faz bem. Eu vou fazer o convite aqui para a nossa comunidade também, Conexão e Transformação. Quem puder participar, né, tem aqui o QR Code, então participe, que essa é uma comunidade que tem como foco o autoconhecimento. E falar sobre temperamentos é autoconhecimento, né, gente?
Então, vamos lá buscar um pouquinho mais de conhecimento, desse autoconhecimento, que é transformador. Se eu me conheço, eu vou olhar o outro com carinho, eu vou respeitar o outro, as diferenças, né? Muitas vezes a gente olha para o outro é totalmente diferente de mim. E é lindo isso, é maravilhoso. Eu sou totalmente diferente da Sandra e a gente se dá super bem, né? A gente consegue fazer muitas coisas juntas, e isso é maravilhoso porque existe o respeito, e a gente vai se moldando. Olha, Sandra, eu acho que isso aqui não é legal. Ó, Josi, acho que pode melhorar nisso. E a gente vai construindo isso com respeito, com carinho, né, com atenção, e a gente vai moldando, e isso é fundamental para a nossa vida, nós tenhamos vida, e vida em abundância, que é o que a gente nasceu para ter, né? Então, era isso, pessoal. Se tiver algumas perguntas, alguma contribuição, espero que tenham gostado. Vou parar aqui a gravação.